Vamos dar início à revisão dos conteúdos da primeira semana da disciplina de Administração Financeira. Nesta primeira semana, nós trabalhamos com o planejamento e o orçamento financeiro das organizações empresariais. O planejamento financeiro é um dos aspectos mais importantes para o funcionamento e sustentação de uma empresa, pois fornece roteiros para dirigir, coordenar e controlar suas ações na consecução de seus objetivos. Segundo Ross, 1998, o planejamento financeiro formaliza a maneira pela qual os objetivos financeiros podem ser alcançados. Ele é uma visão sistematizada. Um plano financeiro significa uma declaração de que a empresa deve realizar, do que a empresa deve realizar no futuro. Ele dá subsídios para que a empresa não seja surpreendida e possa ter uma alternativa já prevista caso tenha que tomar uma decisão. Os níveis do planejamento financeiro são o estratégico, o tático e o operacional. O planejamento estratégico ele é um planejamento de longo prazo e as decisões a ele relacionadas norteiam a empresa nesse período. A responsabilidade desse planejamento é do presidente e dos diretores, pois ele envolve grande soma de recursos. E o produto do planejamento estratégico é o plano estratégico. Logo após, passamos para então o planejamento tático. Ele analisa as alternativas de oportunidades dentro do mercado. Ele tem a finalidade de alavancar os resultados por meio de ações de curto prazo. E o produto desse planejamento é o plano tático. No planejamento operacional, nós fazemos a maximização dos recursos da empresa aplicados em operações do dia a dia. O produto desse planejamento é o orçamento empresarial, e que é de curto prazo. As fases do planejamento envolvem o diagnóstico estratégico da empresa, definição de objetivos e metas e estratégias, implementação das estratégias, execução do plano, feedback, avaliação e controle das atividades da empresa. O orçamento empresarial é o plano financeiro estratégico da administração para um determinado exercício. Os orçamentos expressam quantitativamente as políticas de compras, produção, vendas, recursos humanos, gastos gerais, qualidade e tecnologia da empresa. Os gerentes de departamentos devem implementar o orçamento empresarial de acordo com o plano de ação e devem acompanhar os resultados, corrigindo eventuais desvios detectados. Os objetivos do planejamento, do orçamento, são o planejamento, ou seja, programar as atividades que se relacionam às estratégias de longo prazo. A coordenação, coordenar as atividades e garantir a consistência das ações. A comunicação, ou seja, distribuir a informação de forma uniforme aos gerentes de equipe e setores. A motivação, que fornece estímulo aos gestores e funcionários da empresa. O controle,
para controlar as atividades, comparando-as com os planos originais, fazendo ajustes quando necessários. E por fim, a avaliação, que fornece bases para a avaliação de cada gestor, tendo em vista suas metas a atingir. O orçamento empresarial, ele tem vantagens e tem desvantagens. Vamos analisar primeiramente as vantagens, o lado positivo do orçamento empresarial. Então, definir previamente objetivos, diretrizes, políticas e medidas de desempenho. Promover a comunicação, a integração e a participação ao longo da organização. Estimular a concentração dos colaboradores no futuro e não em problemas diários da organização. Atribuir responsabilidades. Propiciar uma visão sistêmica das operações, identificando e eliminando as restrições, gerando maior eficiência, eficácia e economia às operações. Motivar os colaboradores ao longo da organização, podendo as metas ser a base para a remuneração variável. Mas o orçamento, ele também tem as suas limitações, ele tem o seu lado negativo. Um deles é a inflexibilidade do processo orçamentário, pois uma vez aprovado, não permite alterações no decorrer do período. O tempo de execução e elaboração muito longo. O confronto das forças dentro da organização, pois induz a que os colaboradores se digladiem por recursos, disputem os recursos da empresa. Ações e reações indesejadas, levando inclusive os colaboradores a atitudes antiéticas. Visão apenas financeira, que acaba levando a uma desmotivação dos colaboradores. Temos ainda, na nossa primeira semana, os tipos de orçamento. São o orçamento operacional e o orçamento financeiro. O operacional aparece na primeira etapa do orçamento global e é formado por orçamento de vendas, orçamento de fabricação, orçamento de custos de fabricação, ou seja, matéria-prima, mão de obra, custos indiretos de fabricação, orçamento das despesas de vendas e administrativas, despesas de vendas e despesas administrativas. O orçamento financeiro, ele é composto pelo orçamento de capital, orçamento de caixa, balanço patrimonial, demonstração dos resultados projetados.